Deixa eu já ligar no... Ok, então a nossa aula está sendo gravada, tudo bem, pessoal? Agora vocês estão me vendo, né? Pessoal, então assim, eu lancei um exercício aula passada, apenas um, para que vocês organizassem a conta, fizessem certinho. Alguns me mandaram foto, ok. Quem não me mandou foto, quem não me mandou a resolução, ou até mesmo aquele que não está conseguindo fazer, me chama no privado, porque justamente é isso que eu quero saber, eu quero entender, tá? Aquele que não está conseguindo realizar a conta. Então, por favor, independentemente de nota, independentemente do que for, prof, eu não consigo fazer. Que daí, no particular, a prof vai lá, marca um horário e a gente faz juntos, porque eu quero que todos entendam, então, como que faz essa cor. Ela é simples, né? Essa é das mais simples. Depois, daqui para frente, vai começar a complicar um pouquinho. Então, eu preciso que vocês tenham a base. E essa é a base, tá? Então, por isso que eu não lancei ainda essa semana a resolução, então, desse exercício, justamente por causa disso. Porque aquele que não consegue fazer, não copiar. Chamar a prof no privado e eu vou auxiliar nisso aí. Beleza, pessoal? Tá? Então, se alguém não conseguiu entender, chama depois a prof no privado que eu vou ajudar sim, tá? Nesse momento. Então, vamos lá continuar a nossa aula. Estão enxergando a tela da prof? Sim, prof. Tranquilo? Beleza. Tá, então a aula passada nós começamos a estudar os movimentos, né? Todo movimento depende de um ponto referencial, e esse referencial aí vai dizer se eu estou em movimento ou não, tá? Nesse movimento há um deslocamento, um trajeto a ser percorrido. Nesse trajeto, eu tenho, então, um tempo, né? Também. Então, olha só quanta coisa nós vimos na aula passada. Então, eu vi o movimento, eu vi um trajeto. Só um minutinho que eu acho que eu vi chamando a prof aqui. Ok. Então, aqui, na aula passada, nós vemos que eu tenho um movimento, eu tenho um trajeto, eu tenho um deslocamento e eu tenho tempo, então, uma variação de tempo, o deslocamento também, tá? E eu só vou estar em movimento dependendo do meu ponto de referencial. Quem é o ponto de referencial? Esse vai dizer se eu estou ou não em movimento. Nesse movimento, pessoal, eu tenho também uma velocidade, tá? Essa velocidade que vai dizer que eu posso fazer esse trajeto com mais ou menos tempo. Então, por exemplo, eu vou fazer uma linha aqui, para eu tentar explicar aqui para vocês, tá? Então, aqui eu tenho meu ponto inicial, vamos ver se vai ter isso, ó. Aqui é o início, tá? Início, e aqui é o meu final, tá? Aqui está o meu final. Ó, o prof tá ficando craque aqui. Então, pessoal, esse trajeto percorrido, esse deslocamento, vai realizar um movimento, certo? Essa velocidade eu posso fazer em mais tempo ou menos tempo, dependendo da minha velocidade. Se eu fazer esse trajeto aqui andando, vamos dizer assim, que eu demore aqui uns 10 minutos para fazer isso, né? Só um pouquinho aqui. Vamos dizer assim, que eu vou demorar 10 minutinhos andando. Agora, se esse projeto eu fazer correndo, eu vou fazer ele em 5 minutos. Então, isso quer dizer o quê, pessoal? Dependendo da minha velocidade, ou vou fazer esse percurso em mais ou menos tempo. Então, eu vou ter uma variação no meu tempo, tá? Correto, o que é melhor. Então, velocidade. Então, a velocidade na física é uma grandeza que nos fornece informações sobre a relação entre o percurso do corpo e o intervalo de tempo que leva para realizá-lo ou percorrê-lo, tá? Por exemplo, aqui ele está falando de uma corrida, né? Para vencer uma corrida, o piloto precisa realizar o percurso no menor tempo que ele conseguir, que daí ele vai ganhar a prova, vamos dizer assim, né? Entretanto, em trechos com curvas, o piloto precisa ir mais devagar. Com isso, ocorre uma variação da velocidade,
né, do automóvel ali. A velocidade na qual se encontra um corpo em dado instante do seu percurso é chamada de velocidade instantânea. O próprio nome já fala, instantâneo, é na hora. Por exemplo, eu estou no carro, né? Eu estou num trajeto, num carro. Quando eu olho para o velocímetro, ele está marcando lá 80 quilômetros por hora. Quando ele marcou esse 80 quilômetros, é a minha velocidade instantânea. Aquele momento, a minha velocidade está 80 quilômetros por hora. Agora, se eu falar, você não percorre dentro de uma via o tempo todo 80 quilômetros por hora. Uma hora você vai acelerar, uma hora você vai diminuir. E isso nós chamamos de variação de velocidade. Por exemplo, eu estou saindo aqui da minha casa até a escola. Vamos dizer que é isso aqui, né? Da minha casa à escola. Eu tenho um percurso a ser percorrido, certo? Um deslocamento que eu vou fazer, movimento. E isso, eu vou ter obstáculo, eu vou ter quebra-mola, vou ter semáforo, enfim. Dependendo do obstáculo, eu vou diminuir a minha velocidade. Então, do tempo que eu levo da minha casa até a escola, eu vou ter variações de velocidade. E isso, então, nós chamamos de velocidade média. Quando a gente fala, eu fui de Cascavel a Toledo, a minha velocidade média foi em torno de 80 km por hora. Por quê? Teve horas que eu fui 60 e teve horas que eu fui 100. Mas, mais ou menos, se eu tirar 60 e 100, eu vou ter ali um 80. Então, a minha velocidade, mais ou menos, foi 80. Agora, se eu chegar aqui, qual é a tua velocidade agora? E a pessoa olhar no velocímetro e falar 60, é 60 a velocidade instantânea, tá? Deu para entender essa parte da velocidade instantânea, pessoal? Ano é com vocês que eu estou falando. E eu não enxergo o chat, só no áudio. Deu para entender essa parte da velocidade instantânea? O que ela quer dizer? Mais ou menos. Sim, tá. prof. Tá. Eu acho que deu. Tá. Então, assim, a velocidade instantânea é a velocidade que eu estou naquele momento, naquela hora, tá? Vamos dizer assim que nós estamos andando no ônibus, aí você pergunta para mim, qual é a nossa velocidade? Eu falo, a nossa velocidade agora é 60 km. Então, naquele momento é 60 km. E não o meu percurso, tá? Naquele momento é 60 km. Aquela ali é a minha velocidade instantânea. Naquele momento, tá? Ó, olha aqui, a velocidade na qual encontra-se um corpo em dado instante. Ou seja, naquele momento. Observe as diferentes velocidades que o mesmo carro percorre em partes distintas do automóvel. Vamos ver aqui para baixo, quem sabe eu consigo explicar um pouco melhor. Assim como na situação mostrada, a maioria dos corpos em movimento não mantém uma velocidade constante durante o seu percurso. Foi o que eu falei antes para vocês, pessoal. Se eu saio, por exemplo, vocês saem da casa de vocês até chegar à escola, vocês não vão percorrer o trajeto inteiro a 60 quilômetros. Tem hora que vocês vão estar 60, tem horas que vocês vão estar 20, tem horas que vocês vão estar 80. Isso é uma variação de velocidade. Então, isso eu tenho uma velocidade média. Eu vou fazer um cálculo, mais ou menos, da minha velocidade. Velocidade instantânea é aquela velocidade no momento. Por exemplo, eu olhei no meu relógio às 10 horas, o meu velocímetro está 80 quilômetros. Então, minha velocidade instantânea é que às 10 horas eu estava a 80 quilômetros. É aquele momento, aquele instante, tá? Em muitas situações, é necessário encontrar um valor numérico que representa a velocidade do corpo em todo o percurso. Por quê, pessoal? Como eu falei, de um trajeto ao outro, de um ponto inicial a um ponto final, eu tenho obstáculos. E esse obstáculo pode ser que acelere a minha velocidade ou diminua a minha velocidade. E nesses casos, já utilizamos a velocidade média, um cálculo médio do que meu carro fez naquele percurso, e não naquela determinada hora, tá? Estão conseguindo mais ou menos entender, pessoal? Galera? Sim. Tá? Sim. Se alguém não entender, grita aí, galera. Fala, vai falando aí pra gente conseguir
solucionar isso, tá? Eu não quero que vocês fiquem com dúvida, tá bom? Então, aqui ele está falando do carrinho de corrida, que uma hora ele está a 80 quilômetros, né? Num determinado tempo, ele estava 80 quilômetros. Deixa eu subir aqui. Em outro determinado tempo, ele estava 160. Então, ele teve uma variação. Agora, se eu chegar para o piloto e falar assim, piloto, no tempo 2, qual era o seu quilômetro por hora? Ele fala 160, ó, tá vendo? Então, isso aqui é velocidade instantânea, que aquele determinado tempo eu estava numa certa velocidade. Agora, eu falar para ele qual é a velocidade do seu percurso da prova, ele não vai poder falar para mim que é 160, porque uma hora ele estava 160 aqui, e a outra hora ele estava 180. Então, ele tem que fazer um cálculo para dizer, a minha velocidade média dentro da no meu percurso foi tal velocidade, tá? Então, aqui, então, como que eu vou fazer essa variação, então, de cálculo? A velocidade instantânea, não preciso fazer cálculo, porque eu estou falando da velocidade naquele momento, naquela hora, então eu não preciso fazer cálculo. Agora, a minha velocidade média, eu preciso sim fazer cálculo, porque é uma variação. Então, olha lá, representando a velocidade média, VM, né? Temos que ela equivale à razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo percorrido dentro do deslocamento. Então, olha só. Qual é a minha forma da velocidade média? Velocidade média é igual ΔS sobre ΔT. Lembre-se que o delta significa uma variação. Então, variação entre o deslocamento final e o deslocamento inicial e o meu tempo final sobre o meu tempo inicial. Por isso que eu fiz vocês fazerem aquela continha do tempo. Lembra? Porque aqui, além do tempo, eu também tenho um deslocamento agora. Mas é simples, é muito tranquilo. Então, eu vou pegar lá o deslocamento final menos o meu inicial. Meu tempo final menos o inicial, tá? Em que a velocidade média é a velocidade média do corpo, tá? Então, eu quero saber mais ou menos a velocidade que eu fiz esse percurso. A SI é a posição inicial do meu corpo. SF é a posição final do meu corpo. TI é o tempo inicial de deslocamento e o TF é o tempo final. A fórmula, pessoal, é essa daqui, tá? Então, se vocês vão utilizar isso aqui, ó. Essa é a fórmula. Olha, a professora fez de manhã. Vamos arrumar, tá? Então, pessoal, a fórmula é essa daqui, tá? Então, VM igual ΔS sobre ΔT. Que quer dizer que é a mesma coisa disso aqui. O que é esse ΔS? ΔS vamos dizer assim, o meu deslocamento final menos o meu deslocamento inicial. ΔT é o meu tempo final menos o meu inicial, tá? Tranquilo, galera? Me deixe no vácuo, pessoal. Obrigada. Sim, professora. Então, vamos lá. Então, aqui, eu tenho uma... Tá, então aqui, pessoal, eu tenho uma regrinha bem simples, que é, por exemplo, se eu estou... Dependendo da pergunta, ele vai pedir metros por segundo ou quilômetros por hora, tá? Se ele... A resposta, por exemplo, o cálculo lá eu tenho metros por segundo, mas a minha resposta está exigindo quilômetros por hora, eu faço vezes 3,6. Eu faço o cálculo em metros, o resultado eu vou fazer multiplicando por esse aqui, que vai ser a minha resposta em quilômetro por hora. Agora, se o meu cálculo é em quilômetros por hora e minha resposta exige em metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Somente isso. Eu faço a conta igual e depois eu só vou multiplicar ou dividir, tá? Espera aqui. Vem mais um pouquinho aqui. A questão da página anterior solicitou a velocidade média de um carro em quilômetros por hora. Então, é preciso realizar a conversão da unidade em medidas de metros por segundo para quilômetros.
Essa conversão pode ser feita utilizando o método apresentado na página anterior. Então, vamos lá. Então, eu tenho dados. Quais são os meus dados? Essa aqui é o meu desenho, 350 metros, e essa aqui é minha variação de tempo, tá? Que eu já fiz lá, tempo final com o meu tempo inicial, e deu isso aqui, tá? Isso aqui é a mesma coisa. Pessoal, olha só a minha forma sobre ΔL sobre ΔT. Então, eu faço a minha velocidade média, é 350 sobre 10, então vai dar 35 metros por segundo. Mas a pergunta aqui é em quilômetros, olha aqui. Então, eu vou transformar isso aqui. Pego esse resultado, 35 vezes 3,6, que vai dar o resultado em quilômetros por hora. Então, a minha velocidade foi de 126 quilômetros por hora. Agora, pessoal, aqui ele já está pedindo em quilômetros e transformar em metros, tá? Então, que a resposta vai ser 85. Então, eu só faço isso aqui, divido por 3,6, que vai dar 385, tá? Então, eu vou fazer, ao contrário, galera. Quando quilômetros para metros, eu vou dividir. Quando é metros para quilômetro, eu vou multiplicar. Vou multiplicar o quê? 3,6, tá? Movimento retilíneo uniforme. Então, dentro desse movimento, eu tenho um trajeto. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um trajeto? Esse trajeto pode ser retilíneo ou elíptico. Lembra que o retilíneo, eu estou falando de reta, tá? Então, numa situação apresentada na página anterior, a velocidade do carro de corrida não foi constante, ou seja, ele teve uma variação dentro do seu trajeto, então, percorrido. Em algumas situações, a velocidade do corpo pode se manter constante em quase todo o percurso, ou determinado intervalo de tempo, então. Considerando que dois automóveis A e B realizam o mesmo percurso retilíneo, ou seja, estou falando de uma reta, tá? De 200 km por hora em 4 horas, o automóvel A variou sua velocidade e o automóvel B manteve sua velocidade constante. Os quadros a seguir apresentam suas velocidades em 4 instantes do trajeto. Então, pessoal, o carro A, ele teve sua velocidade, ele não manteve, então ele teve oscilações, ó. Então, no tempo 1, estava 50 km por hora. No tempo 2, ele estava 80. No 3, 40 e no 4, 30. E o automóvel B, em todos os seus tempos, ó, ele manteve a mesma velocidade, 50 km por hora ali. Os dois automóveis percorreram o mesmo caminho, então 200 km, em 4 horas, desenvolvendo velocidades médias iguais, então, todos eles, eu faço 200, né, dividido por 4, que minha velocidade média vai ser 50, mas dependendo do tempo, teve variação entre o carro A e o carro B. Com a velocidade do automóvel B, foi constante, sua velocidade média é igual à velocidade instantânea. Por quê? Se eu perguntar lá para você, no carro B, no tempo 2, qual é a sua velocidade? 50. No carro B, qual foi a velocidade no tempo 4? 50. Qual então a velocidade média? Se eu fazer isso, dividir tudo, vai dar 50. Então, tanto a velocidade média quanto a velocidade instantânea, que é naquele tempo, que é naquele momento exato, é 50. Diferente do carrinho A, tá? Um pouquinho, subiu aqui demais. Em nosso cotidiano, não são comuns movimentos realizados com velocidade constante em todo o nosso percurso, né? Com isso ocorre, ou seja, quando durante um percurso retilíneo, reta, a velocidade do corpo é a mesma em todos os instantes, dizemos que o corpo está fazendo um movimento retilíneo uniforme, ou seja, igual tanto no tempo quanto em quilômetros, tá? Então, quando nós falamos que ele percorre igual em todos os instantes estou falando tanto em tempo quanto em quilômetro, nós chamamos de movimento retilíneo uniforme. Aqui nós temos, então, depende do referencial, né? Então, tudo depende do referencial.
E aqui nós temos uma trajetória, então, diferente, um movimento diferente aqui. Então, aqui nós temos aqui calcular a velocidade média utilizando a rotação, o deslocamento do tempo, tá? Vou pegar aqui. Aqui, pessoal, nós trabalhamos mais com movimento retilíneo, tá? Existe outro tipo de trajeto, sim, mas dentro da física nós utilizamos mais o movimento retilíneo. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tá. Só as contas que ficou um pouquinho complicado de entender, mas lendo de volta dá para entender. É que, na verdade, assim, alguns conceitos, tá? É esses conceitos agora que muita informação, movimento, deslocamento, tempo, retilíneo, movimento uniforme, e depois nós vamos ver o movimento uniforme variado, vocês só viram o movimento uniforme, depois vão ter o movimento uniforme variado. Qual é a dica que a prof dá para vocês, então, pessoal? Depois que a prof postar no vídeo, lá no YouTube, vocês voltam, porque isso aqui é base para o ensino médio de vocês, tá? Então, isso aqui vai percorrer o ensino médio de vocês até o terceirão, e dependendo da faculdade, vocês vão ver isso aqui, porque eu vi isso aqui também em biologia, tá? Então, pessoal, prestem atenção. Vocês vão pegar, façam esquema no caderno, com palavras-chave. Por exemplo, movimento, tal coisa. Deslocamento, tal coisa. Tempo, sabe? Coisas chaves. Não precisa escrever um texto, porque o texto você não vai gravar, tá? Então, faça apenas palavras-chave ali, que vocês, quando vocês, o cérebro grava um pouco mais fácil, e quando vocês tiverem que estudar novamente, que vocês vão estudar novamente, já está ali, está muito mais fácil para o entendimento. Mas escrevam, passa isso pro caderno, não só na apostila, tá? Façam isso no caderno. E a tarefinha de vocês é na página 204 a 205, tá bom? Tranquilos?